Meus irmãos, o nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 17. Aqui acontece o fato da água que brota da rocha após o Senhor ordenar para Moisés que ferisse a rocha. Aqui também é quando o Senhor se revela como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas o que ficou marcado na vida do povo de Israel aqui foi a contenda que o povo teve com o Senhor, a tentação. O Senhor Deus depois refere muitas vezes, em diversos lugares, em Deuteronômio, em alguns lugares, nos Salmos, Salmo 95, sempre retornando a esse lugar da tentação, esse lugar de Meribá. Tanto é que no Salmo 95, o Senhor diz: não endureçais o vosso coração como em Meribá no dia da tentação. Então aqui o povo endureceu o coração contra o Senhor por causa da sede. A sede veio pela falta de água, apesar de o povo estar cumprindo uma determinação do Senhor, apesar de o povo estar seguindo a nuvem, a coluna de fogo, mas faltou água. Mas o problema não é faltar água, porque o Senhor estava com ele. O problema era a falta de fé e a contenda, a dureza de coração, que depois o Senhor Deus vem lançar em rosto algumas vezes ao povo de Israel. E certo é que Moisés, diante da contenda, diante da afronta do povo, ele clama a Deus. Moisés, ele dependia de Deus em todo o tempo, e aqui ele clama ao Senhor. E o Senhor lhe dá uma direção. O que fazer? Quando nós estamos em situações impossíveis, somente o Senhor Deus pode nos dizer o que fazer. E aqui Deus diz a ele: vai diante do povo, leva consigo alguns anciãos, pega a vara que está na sua mão, ali estarei diante de vós na rocha, em Horebe. A diferença é que o Senhor estava aqui. Se o Senhor não estivesse ali, diante deles na rocha, podia bater naquela rocha quanto fosse, nada ia resolver. Mas o Senhor estava ali e ele feriu a rocha, e a Bíblia diz que dela saiu água e o povo bebeu. Nós vemos que o apóstolo Paulo depois fala que esta pedra aqui, essa rocha, era Cristo, porque o Senhor o seguia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que o povo bebeu de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vemos que depois Moisés vai cometer um pecado aí, desagradar a Deus, ferindo novamente essa rocha, quando o Senhor Deus apenas diz para ele falar a rocha. Isso nós vamos ver mais à frente. A gente vê que o que pesou contra o povo aqui foi a contenda. O versículo 7 diz que Moisés chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda, porque os filhos de Israel tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Então aqui foi o que pesou diante de Deus. Esta pergunta, eles tentaram ao Senhor. Muitas vezes nós deveríamos calar quando não entendemos. Muitas coisas que Deus realiza na nossa vida, ou que permite que nós passemos, Ele está provando a nossa vida. Ele está provando o nosso coração. Ele quer saber como está a nossa vida diante dele. E muitas vezes nós não entendemos e nós proferimos palavras que depois serão usadas contra nós. Então, nessa hora, é melhor o silêncio. É melhor o silêncio. Nada melhor em situações semelhantes como o conselho de Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, muitas vezes nós pecamos porque falamos. Não fazemos como a Bíblia diz que nós devemos ser: tardio para falar, tardio para irar e presto para ouvir, atentos para ouvir a voz de Deus.
O salmista Asaf, no Salmo 73, ele sente inveja dos ímpios, ele pensa muitas coisas, mas ele diz: se eu tivesse falado assim, eu teria traído o meu povo. A segunda parte do capítulo, aqui a partir do versículo 8, traz a guerra dos amalequitas contra o povo de Israel em Refidim. E Moisés ordena a Josué que saia à batalha, escolha alguns homens e vão lutar. Em algum momento Deus poupou o povo da guerra, no primeiro momento, mas agora Deus ia permitir que eles guerreassem, mas ia ajudá-los na guerra. E a gente vê uma cooperação entre eles. Josué fazendo o trabalho de estrategista de guerra, lutando com alguns homens, e nós vemos que Moisés, no cume do monte, como ele disse, estarei no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés ali com a autoridade de Deus, Moisés ali com a bênção de Deus, direcionando a vida de Josué para a batalha, mas contando com a bênção do Senhor ali. E Arão e Hur segurando as mãos de Moisés, uma cooperação. Arão era irmão de Moisés, e a tradição diz que Hur era cunhado de Moisés. O próprio Joséfo, Flávio Joséfo, historiador hebreu, no seu livro Antiguidades III, ele fala sobre isso, mantendo essa tradição judaica, dizendo que Hur era o marido de Miriam. Não temos isso na Bíblia, mas é uma informação que temos da literatura. O certo é que houve uma cooperação, como deve haver na obra de Deus. Uma liderança, que é Moisés, né? Eles estavam debaixo dessa liderança, que é Moisés, que foi instituído por Deus, que tinha a vara de Deus na mão. Josué fazendo o trabalho da guerra, o trabalho de frente da batalha com mais alguém, não estava só. E ali Arão e Hur segurando as mãos de Moisés, uma cooperação para alcançar a vitória. Quando nós entendemos que dependemos de Deus e que o Senhor Deus nos dá direção através de autoridades que Ele institui, como no caso aqui era Moisés, e que também temos que trabalhar unido, como diz o Salmo 133, com certeza nós vamos alcançar do Senhor a batalha, a vitória na batalha, e nós vamos vencer a guerra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma boa meditação, uma boa leitura na palavra de Deus.